Boa noite, gente. Eu vou falar um pouco sobre o capítulo 14 do livro Marketing de Guerra 2. O capítulo começa com uma frase do Richard Green, que fala que nenhuma tarefa será evitada somente porque é impossível. Só que no decorrer do capítulo eles falam que isso é difícil ser feito na prática, né? Porque o impossível ele é impossível mesmo. E em marketing nada é possível se não tem recursos. Recursos a gente pode entender aí como dinheiro. Por exemplo, a força de venda, o investimento, uma promoção de algum produto, nada disso pode ser possível se não tiver uma renda investida por trás do processo. E sem dinheiro não tem operação. Afinal, dinheiro faz dinheiro. Uma nova ideia, ela requer dinheiro, né? Como a gente sabe, para a gente poder investir em alguma coisa, a gente tem que ter esse dinheiro. Mas as empresas, elas preferem dar uma porcentagem das vendas para o orçamento e esse valor ela não consegue suprir as necessidades que precisa para investir nessa ideia. O livro traz o exemplo de uma empresa, que é a 7up, que ela desenvolveu duas estratégias para competir com a empresa de cola, a de bebida. A primeira estratégia que ela desenvolveu foi a Like, que foi a primeira cola mundial sem cafeína. E a segunda estratégia que ela desenvolveu foi se posicionar como refrigerante sem cafeína. O que aconteceu? Ela fez essas duas estratégias ao mesmo tempo. E isso não foi bom para ela, porque imediatamente a Coca-Cola e a Pepsi fizeram coisas parecidas e tomaram uma proporção maior para elas do que para a empresa, para a 7up. Ou seja, fazer as duas estratégias ao mesmo tempo não foi bom para essa empresa. Ela devia ter feito uma de cada vez, ter focado em uma só, para poder ter mais sucesso. Outra empresa que cometeu o mesmo erro foi a General Motors, que formou um empreendimento com a Toyota e logo em seguida ela anunciou seu projeto Saturno, que seria algo bem parecido. E também não deu certo, né? Por isso, é melhor focar em uma ideia de ataque do que focar em várias coisas pequenininhas que não vão dar certo ao decorrer do tempo. Pior do que não encontrar uma ideia é desfazer-se de uma. Várias empresas têm problemas para conseguir recursos com frequência, né? Isso toma duas formas. A primeira forma é a pequena empresa pobre, que tem muita ideia e pouco dinheiro para ser investido. O capítulo ele traz para a gente a solução de estreitar o foco geográfico, tipo, na sua região, focar primeiro nela e depois você pensar em expandir, porque assim você cria uma visibilidade melhor. E aí ela traz o exemplo do dono da Pizza Domino's. Que começou sua empresa em uma lojinha, viu que dava certo, que não dava, pediu ajuda para quem ele tinha perto e se ajustou no mercado. Aí hoje é uma pizzaria muito conhecida por todo mundo. E a segunda forma é a grande empresa rica, que tem pouca ideia e muito dinheiro. O problema dessa empresa é que o dinheiro tende a ficar espalhado por diversos setores. Normalmente, os grandes administradores, eles deixam seus gerentes com um orçamento X para gastar e acaba não tendo dinheiro para investir em ideias novas. Por isso, se você tem uma ideia nova, você tem que correr atrás do dinheiro antes que ele seja distribuído para alguém, porque esse é o principal problema dessas grandes empresas. No marketing bottom-up, a alta administração ela tende a maximizar as oportunidades investindo na ideia mais arrojada. Elas preferem investir nas ideias que são novas, que aparentam trazer mais lucro para a empresa, ou seja, podemos dizer que seja no cavalo novo, sabe? E aí, o capítulo ele traz o exemplo pra gente da empresa IBM, que quando ela lançou o PC, ela investiu 75% do seu orçamento promocional no produto. Só que esse PC, ele foi responsável por menos de 5% do faturamento anual da empresa no primeiro ano. Ou seja, não deu o recurso que ele queria, não deu o retorno que ele queria, né? Então, eles investiram quase tudo que eles tinham em uma ideia só e não foi suficiente. Apesar do marketing bottom-up servir para todo mundo, servir para qualquer um a qualquer momento, o melhor é se for para alguém que está no topo, tipo um CEO da empresa, porque todo o processo de alavancar o programa, ele é desnecessário, porque o tempo de reação da empresa é mais rápido. Porque você já está no topo,
é mais fácil a aceitação, é mais fácil entender que o produto é bom. E quando a alta esfera administrativa aprende a ser um líder, todo o processo de marketing tende a ser eficiente e a empresa tende a ter mais lucro. Aqui a gente tem o liderando a partir do front. Para a gente ter o controle da estratégia, precisa ter uma comunicação direta com o front. E a maioria dos administrativos da alta esfera são impedidos de ver o real acontecimento das coisas, né? Do que acontece na sua empresa no dia a dia. E para mudar isso, o capítulo fala que você só vai entender o que acontece, saber como faz, se você estiver participando. Ou seja, Primeiramente, boa noite. Eu vou falar a respeito do capítulo 15 e um pouco do capítulo 16, e lembrando que a professora Marlete, ela pode me corrigir a qualquer momento, tá bom? Capítulo 15, chamando o estranho. Basicamente, em algum momento da nossa vida ou em algum momento da organização, da empresa, ela precisa de um teste de objetividade. O que seria esse teste? É muito difícil para alguém que já esteja participando do processo ter a objetividade necessária para resolver aqueles detalhes finais, aqueles detalhes minuciosos, ou quando tem até mesmo um problema para achar a solução. Então, o livro mesmo fala que quando a gente chama um estranho, ele tem uma enorme vantagem nesse sentido, porque o estranho, ele está em uma posição melhor para ver as coisas como um comprador as veria. O estranho, ele pode ser bastante útil. Selecionando a tática. Pensamento top-down destrutivo ao processo de marketing quando estranhos estão envolvidos. Por quê? Por que o top-down ele é tão destrutivo quando a gente chama um estranho? Quando o estranho está envolvido na situação, como que a gente vai utilizar o top-down? Porque senão, se a gente utilizar essa estratégia, a gente vai estar ditando para o estranho as táticas que devem ser utilizadas. Então, basicamente, a função do estranho nessa situação é desnecessária. Por isso que o próximo tópico fala: o marketing bottom-up esclarece o papel do estranho. Porque o marketing bottom-up, ele vai colocar o processo em uma ordem lógica. Então, a função do estranho é bastante útil. Os dois lados se beneficiam, né? Vendo o óbvio. Essa parte foi bastante interessante. Eu até coloquei uma fotozinha do exemplo que o próprio livro utilizou. Os estranhos com frequência rejeitam o óbvio como muito simples. Uma vez evidente para eles, não deve ser novo para o mercado. Infelizmente, é uma coisa que acontece muito. Às vezes tem algum problema na empresa e a solução está na cara da gente. Então a gente acaba falando assim: será que é realmente isso? Então, assim, às vezes o óbvio está na nossa cara e a gente não vê. Por exemplo, a Uniroyal. Para quem não sabe, a Uniroyal ela é uma fabricante americana de pneus e outros produtos relacionados à borracharia sintética. Ela foi fundada em Naugatuck. E existia uma brincadeira entre os funcionários que era uma criatura mística que era o Nauga, que era responsável por Naugahyde. E era uma brincadeira só entre os funcionários. E quando eles decidiram colocar essa brincadeira no papel e levarem a sério e criaram até esses bichinhos aqui mesmo, foi onde a empresa, ela foi um sucesso. Todo mundo criou. Eu não conhecia essa empresa, né, antigamente, mas depois que eu fiquei sabendo, foi um sucesso. Agora eu vou falar um pouquinho do capítulo 16. Lançando o seu programa. Bottom-up para o planejamento e top-down para a execução. Ou seja, a alta administração planeja a estratégia e espera-se, né, dos administradores intermediários que cuidem dos detalhes táticos. Na verdade, eu queria até que a professora Marlete pudesse esclarecer melhor esse tópico para vocês, mas no próximo slide também eu vou dar um exemplo disso daí.
Planos estratégicos de fronts colocados na prateleira. Os planos estratégicos do front, eles chegam, como o livro diz, em encadernações sofisticadas, difíceis, né? Na verdade, as empresas, as organizações, elas pensam, colocam na cabeça dela que esses planos estratégicos são difíceis de serem colocadas na prática e acabam indo para a prateleira, sem serem lidos, sem serem executados. Eles nem colocaram isso na prática, quando na verdade pode ser uma coisa útil, porque senão o pessoal que é o criativo da empresa tem que se desdobrar para aqueles mesmos planos estratégicos de sempre, para ver se há algum detalhe que possa utilizar. O enfoque militar. Cada unidade fazendo sua tarefa pré-determinada no lugar e momento certo. Como eu disse que eu ia explicar a questão do tópico anterior, era o seguinte: bottom-up para o planejamento e para a execução top-down. É o que acontece no McDonald's. A estratégia ela é desenvolvida bottom-up, ela é pensada como um todo, porém a organização ela insiste na execução top-down, com pouco espaço para decisões individuais pelos comandantes inferiores. Um exemplo disso é o McDonald's. Cada unidade fazendo a sua tarefa, que foi pré-determinada, né, pela alta administração, e tem pouco espaço para tomadas de decisões. Então não vai ser um atendente dali que vai mudar toda a administração do McDonald's. O enfoque comercial. Uma empresa pode ser muito mais eficiente se seus líderes saíssem a campo para construir suas estratégias corporativas na forma bottom-up. O que o livro fala é o seguinte, que as estratégias, elas são criadas na cúpula da empresa e são entregues a subordinados que, em algumas vezes, têm muita liberdade de fazer alterações táticas. E isso não é uma maneira eficiente de planejar e nem de operar. Quando os funcionários de baixo têm muita liberdade de fazer alteração, basicamente estão violando as orientações estratégicas emitidas pela equipe administrativa. E infelizmente é um desperdício, porque uma empresa pode ser muito mais eficiente se os seus líderes saíssem a campo para construir estratégias corporativas na forma bottom-up. A empresa estrategicamente orientada. Quando a empresa fundamenta sua estratégia em uma tática que funciona, ela passa a funcionar estrategicamente. É uma ironia, né? O próprio livro diz que é uma ironia. Porque se você utiliza um marketing bottom-up, então pensam que não funciona estrategicamente a empresa, mas funciona sim. Um exemplo disso é a Domino's, que tem como tática entrega garantida em 30 minutos no máximo. É isso que eles usam como lema, né? Entre aspas. Mas, entretanto, a Domino's utiliza o livro diz uma encadernação de 2 polegadas, mas para simplificar é assim, essa é a tática da empresa, porém tem toda uma elaboração, tem toda uma estratégia, é uma ferramenta de trabalho, porque ela tem toda uma estratégia para explicar como esse sistema funciona. Até porque, se até hoje eles utilizam isso como lema, e é uma empresa famosa, né, entre aspas, então é porque funciona estrategicamente, é uma estratégia da empresa isso. A empresa que funciona como uma tática. A empresa que faz seu planejamento na cúpula administrativa e depois edita seus planos estratégicos para as tropas, né? Ela torna uma empresa dirigida taticamente sem uma orientação de marketing especializada. Então, ou seja, o primeiro passo é você encontrar uma tática que funcione e depois constituí-la através de uma estratégia, que é basicamente o que a Domino's faz. E aí depois que você observa como ela funciona, você pode até mesmo utilizar em outros produtos e serviços da empresa, né? A professora Marlete também pode explicar isso melhor. O enfoque Big Bang. Isso também é bem interessante. Você nunca vai ter uma segunda oportunidade para fazer a primeira impressão.
É basicamente isso que o livro diz, que o enfoque Big Bang é o seguinte: as pessoas, elas não estão sentadas esperando o seu produto chegar na casa delas. Então, se você tem uma ideia, ela deve parecer importante. Você precisa excitá-las, as pessoas, para que conseguir a atenção do mercado antes de conseguir vender alguma coisa. Então, você tem assim, quando você tem uma ideia, você tem que fazer a primeira impressão. Um exemplo disso foi a Apple, que quando ela lançou esse computador, que é Macintosh, não sei se é assim que se fala, ela fez uma promoção de 20 páginas na imprensa comercial. Então, assim, foi a primeira impressão para todo mundo. E o que o enfoque Howard é o outro lado do Big Bang. Por exemplo, quem faz muito isso são empresas que se defrontam com concorrentes muito maiores. Então, vamos supor, se a Apple ela tem medo de que esse computador dela, Macintosh, seja um fracasso, ela utiliza um enfoque rollout ao invés do Big Bang, que seria o quê? Ela vai lançar esse produto, porém, ao invés de lançar nacional, né, com um grande estrondo de 20 páginas na imprensa comercial, ela vai fazer numa única cidade, num único estado, numa única região. Aí ela vai analisar, ver se deu certo, e se deu certo, aí sim ela vai lançar todo o seu produto, né, para um nicho bem maior. Essa estratégia você precisa fazer você mesmo. E aí ele traz o exemplo pra gente na Batalha da França, onde os generais alemães estavam liderando o fronte com o avanço das tropas. E o melhor líder da guerra do marketing é aquele que está presente. Então, você está presente naquilo que você está fazendo, naquilo que você está liderando, é a melhor opção de vitória. Aqui ele fala pra gente reforçar o sucesso e abandonar a derrota. Vamos supor, por exemplo, que uma empresa tenha 5 linhas de produção. 3 boas, que vencem, e 2 ruins que fracassam. A empresa, ela vai passar a maior parte do tempo com quem? Com a empresa que fracassa. Porque eles acreditam que investindo mais nas ideias que não são boas, vai fazer com que o tempo ela se torne boa. Não sei se deu para entender, mas eles acreditam que com o passar do tempo ela se torne boa. Mas que não é isso. Você tem que matar os perdedores. Que nem na guerra. Não adianta você ficar com soldados que não são bons para você, que não vai te ajudar. Você tem que focar naqueles que te dão vitória. Isso não é ruim. Você matar as ideias que não são boas para sua empresa. Isso é um marketing saudável. Você tem que dar recurso para aqueles que são bons. Os administradores, eles acreditam que tem mais chance se essas estratégias estiverem mais tempo no mercado. Mas eles fizeram uma pesquisa que perdas iniciais são seguidas de outras perdas maiores ainda. E isso é um fato, né? Se começa perdendo e não vai evoluindo, vai sempre perder. Mantendo a centralização. Bom, tem empresas que normalmente crescem rápido e são centralizadas. E logo após um grande sucesso, elas tendem a se descentralizar, ou seja, perdem o foco. Aí o capítulo traz uma frase pra gente que é assim: das empresas se justificando. Ficamos muito grandes para manter o controle de todas as nossas divisões. E é aí que o crescimento diminui. A empresa, ela se descentralizada, ela está mais próxima do front, mas não é capaz de transformar a sua tática em estratégia. O exemplo que ela traz pra gente aqui é a empresa ITT, que ela transformou algo inimaginável em termos de confusão. Foi a maior confusão que essa empresa fez dentro dela mesma. Ela trabalha com vários negócios e todos eles fazem muito sucesso, são vendidos e tal. Só que o seu principal foco é a atividade de telecomunicação. E esse programa não estava sendo vendido. A empresa, ela devia estar no mesmo patamar da IBM, por exemplo. Só que ela mudou o foco dela
ela teve um desperdício de recursos em outras funções que não eram centrais e a principal função dela ela não fez. E aí, para piorar, ela desistiu da telecomunicação, que era o seu próprio negócio principal. Ela desistiu. Então, a centralização, saber o que você tem que fazer, qual é o propósito da sua empresa, é essencial para você conseguir atingir o sucesso. A descentralização, ela empurra o processo do planejamento escada abaixo. Quanto maior o número de pessoas envolvidas no planejamento estratégico, menos a chance de ser eficiente, menos a chance de ser brilhante, menos a chance de ter sucesso. E o capítulo fala que compara essa situação com um povo que tem muita sensibilidade de tática, mas não tem cérebro para fazer isso transformar em estratégia, o que acaba prejudicando. O primeiro a visitar uma empresa descentralizada é o risco da alta administração. Eles não são ingênuos, né? Eles sabem muito bem que conseguem ficar acima da linha de fogo. Mas, quando você está acima da linha de fogo, quando finalmente você consegue estar acima da linha de fogo, os seus objetivos de marketing não serão mais pessoais. Serão, como posso dizer, gratificantes. E porque você obteve finalmente uma estabilidade na operação. Ou seja, você atingiu o seu objetivo. Bom, quanto mais descentralizado, mais abaixo da linha fica, de modo que o marketing hoje em dia, nas grandes empresas, gera uma coleção de operações holding. E o capítulo ali traz o exemplo para a gente da HP. Ela tinha 3 divisões autônomas que faziam da seguinte forma. Ele produzia 3 computadores diferentes, vendia no mesmo mercado. E detalhe, esses computadores eles não eram compatíveis tecnologicamente. Com o tempo, os clientes começaram a reclamar que não havia uma estratégia coerente com os computadores, com a tecnologia em si, enfim. Assim, a HP ela teve que se desfazer de todo o processo e a primeira mudança que ela fez foi ter produtos compatíveis tecnologicamente, que fez ela ser com que ela é hoje em dia. E por último, substituir uma ideia por uma estratégia do marketing, ela pode gerar muitas brigas, muitos conflitos entre os colaboradores. O esforço de fazer essa estratégia, ela pode não ser proposital para quem cria, mas acaba causando um desconforto para aqueles defensores de ideias antigas que a empresa possuía. E o opositor interno à corporação, ele pode ser tão mortal quanto o programa novo com a concorrência. Então, fica aí de olho, tentar sempre manter as pessoas confortáveis, concordarem com o que está acontecendo, é uma boa solução para poder a empresa seguir em frente. E aqui a gente encerra as nossas apresentações dos capítulos do livro. Muito obrigada e boa noite.